Bom dia, segunda-feira, hoje dia 23 de março. Olha, hoje o dia começou animado e amanhã vem assim animado e favorável para as iniciativas, tá? Porque a lua vem em Gêmeos desde a madrugada e vai ao longo da manhã passando por dois aspectos leves mais fáceis. O primeiro com o Sol no signo de Áries, que vai ser às 10 horas e 9 minutos. E como, assim, geralmente a lua em Gêmeos tem um perfil um pouco mais oscilante, mas como o Sol ele está muito bem ali no signo de Áries e ele tem essa natureza da secura, do fogo, ajuda a manter o passo. Então a gente tem um período até o meio da manhã bastante favorável, tanto para retidão na programação das atividades, como para atingir sucesso naquilo que se propõe, em todos os temas, tá? Desde questões de campo material até as coisas bem básicas do dia a dia. É claro que assim, esse perfil, como ele tem muita vibração, ele acaba sendo melhor em qualidade para as atividades que não dependam muito de abstração, de interpretação, essas coisas, né? Ele já flui bem melhor. Bom, daí das 10h09 às 12h48, um aspecto bom entre a Lua e Saturno. E o Saturno ele já não tem um tema assim tão vibrante igual ao do Sol, né? Ao contrário. Mas como o aspecto é fácil, então essa linearidade, a secura de Saturno vai ajudando a manter o passo da manhã, não desvia muito e a gente vai então encontrando muita facilidade para realizar as atividades ao longo da manhã em qualquer assunto. Então, para cumprir atividades, para produtividade, assim, para manter o passo no que você se programou, é muito bom, né? Um perfil tranquilo para realizar as coisas. Agora, depois disso, já começa a ficar um pouquinho mais bagunçado, porque a Lua vai se aproximando de um aspecto mais difícil com o Mercúrio. Tudo bem que ela está em Gêmeos, que é o signo que o Mercúrio rege, mas o aspecto é difícil. E lembra, o Mercúrio está em Peixes, ele voltou à direção normal dele na semana passada, na sexta-feira, mas Peixes ainda não é um campo bom para Mercúrio e o aspecto é difícil. E agora, o que a gente pode perceber, então, em todo assim, o período da tarde, desde as 12h48 até o restante do dia, vocês vão ver, é um nível mais confuso. Então, evitem para atividades que sejam muito técnicas, para conversas muito importantes, fechamento de negócios, assuntos comerciais também, principalmente se forem muito complexos, porque essa configuração mais de fim de estação, mais mutável, né, de Lua em um signo de fim de estação, Mercúrio em outro, acaba sendo muito difícil para manter o passo, então as coisas podem se enrolar. E esse nível de confusão ele fica presente também no contato diário, no clima, no movimento nas ruas, então é um pouquinho mais confuso, né? Um clima meio confuso. Atenção então aos boatos, às coisas que vocês veem, porque pode ficar meio barulhenta aí a configuração, tá? Desse momento para a virada para a terça, a Lua vai aumentando a influência da quadratura a Marte. E Marte está ali em Peixes, e Marte não deixa de ser violento, agressivo, só que em Peixes ele vai encontrar os subterfúgios dele. E esse clima mais confuso ele fica presente, só que ele vai ganhando um pouco mais de perfil agressivo, né? Uma tendência um pouco mais, vamos dizer assim, de ataque, assim. Só que geralmente ataques confusos. Então vocês devem evitar o período da tarde e da noite para solucionar dilemas importantes com alguém, por exemplo, porque isso pode para um clima um pouquinho mais estressante. É um perfil assim de coisas estranhas, às vezes discussões, conflitos assim que não fazem muito sentido. Então atenção, tá? O momento perfeito da quadratura é amanhã no meio da manhã às 10 horas e 6 minutos. Então nós vamos pegar muito tempo com essa influência, desde hoje às 8h13 até amanhã às 10h06. Então vai ficando um clima bem confuso. Alivia um pouco amanhã eu volto pra gente conversar mais sobre a terça, mas depois desse momento alivia um pouquinho mais, até ali no meio da noite já fica um pouquinho melhor, tá? Então a atenção é hoje do período todo da tarde, a noite toda, até amanhã no meio da manhã, tá? E é isso então. Então uma ótima segunda para vocês. Aí amanhã eu volto e a gente conversa mais sobre a terça e quarta, né? Quem assistiu aqui as reflexões semanais já viu que quarta-feira está um dia ruim ali até o meio da tarde, depois vai aliviando um pouco mais. Então uma ótima segunda para vocês e até amanhã. Deixa eu só dizer, alguém falou assim que tem esses livros, né? A maioria desses livros aqui eu ganhei de uma editora, da editora Pensamento. São livros, na maioria, de astrologia moderna. E eu ganhei deles, né? Então estão aqui, bem bonitos, muito bem feitos, né? Assim, tem alguns assim muito bem produzidos. E é isso, uma ótima segunda para vocês. Até amanhã.